Olá, associado, aqui é Giovanni Perger, criador do portal TCC para Todos, e vou comentar aqui algumas dicas para usar esse instrumento que é testando o efeito de exagerar os sintomas, um instrumento para a gente utilizar junto com a técnica de inoculação de estresse, principalmente em pacientes com pânico. Então, antes de explicar o instrumento em si, eu vou explicar o fundamento dele, uma vez que sem essa compreensão é virtualmente impossível a gente fazer o uso adequado dele. Então eu vou mostrar aqui inicialmente o modelo cognitivo do pânico e o foco é a gente entender um processo central que ocorre aqui, que é o processo de condicionamento interoceptivo, que é este que nós vamos discutir aqui, que envolve um processo no qual uma reação do organismo, no caso a reação de luta e fuga, é associada com um estímulo interno. Então é um processo semelhante com o condicionamento clássico, porém no condicionamento clássico a gente tem uma associação de uma resposta do organismo a um estímulo externo. E aqui nós temos um estímulo interno e por esse motivo nós temos aqui as questões que são chamadas de pistas interoceptivas. Vamos dar uma olhada geral no modelo para a gente chegar nessa parte. Começa a chance de desenvolver pânico com uma vulnerabilidade, na verdade não uma, duas. Nós temos aqui na parte superior, em verde, uma vulnerabilidade psicológica generalizada, ou seja, inespecífica. Essa vulnerabilidade psicológica inespecífica tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo em que ele tem familiares ou pessoas significativas que transmitem ideias a respeito de o mundo ser um local perigoso e também a respeito da vulnerabilidade do indivíduo. Isso de uma maneira geral. Então, essa como é generalizada vulnerabilidade, ela não vai ter para um foco específico. Mas sempre quando nós temos um transtorno de ansiedade, nós temos uma percepção de ameaça. Portanto, nós temos aqui figuras cuidadoras que transmitem essa ideia. Além dessa vulnerabilidade psicológica, nós temos uma outra vulnerabilidade generalizada que é biológica. Isso tem a ver com a sensibilidade do indivíduo à ansiedade. Então, naturalmente, nós temos limiares diferentes a respeito do quanto que uma ansiedade é incômoda para nós, de modo que essa vulnerabilidade generalizada biológica associada a essa psicológica vai então contribuir para que na ocorrência de um estresse a gente tenha o processo que eu vou discutir em seguida. Só um ponto para a gente levar em conta, existe uma regra que é quanto maior aqui for a vulnerabilidade tanto biológica quanto psicológica, se for muito intensa, o indivíduo vai precisar de pouco estresse, um baixo nível de estresse já vai ser suficiente para desencadear o processo de condicionamento interoceptivo. Por outro lado, vamos supor que o indivíduo não tenha essa vulnerabilidade psicológica, não teve cuidadores que transmitiram e também tem uma genética de pai e mãe que deixa ele mais protegido, menos sensível à ansiedade. Nesse caso, precisa ser um estressor muito intenso para desencadear o pânico. Portanto, vai sempre haver uma relação que, quanto maior a vulnerabilidade, menor é a intensidade do estressor necessário para deflagrar um transtorno. E pelo contrário, se eu tenho uma
alta, né, no caso contrário, o nível de estresse vai sempre ser de acordo com isso. Bom, vamos então ao principal processo de relevância para nós, que é, diante de uma situação de vida estressora, o indivíduo vai ter um alarme falso. O que é um alarme falso? É quando o nosso sistema de luta e fuga reage sem que haja a necessidade de. É como o caso de um alarme de um carro que toca sem ser por haver um assaltante querendo roubar. Então, o alarme falso ocorre por quê? Porque houve um estressor, só que esse estressor não era no nível para ativar um alarme de intensidade tão grande. O que acontece é que é difícil muitas vezes de relacionar esse alarme com esse estressor. Então, o indivíduo associa essa resposta intensa de alarme, que é aversiva, a estímulos internos, como, por exemplo, aqui, o coração acelerado, ou com tontura, ou com uma sensação de desconforto abdominal, e assim por diante. Aí, esse alarme espontâneo, falso, uma vez que ele se associou com estímulos de atividade fisiológica, vai gerar então o chamado alarme aprendido. Ou seja, inicialmente foi necessário esse estressor aqui para gerar esse alarme falso. Mas uma vez que este alarme ficou associado com esses estímulos interoceptivos, quando ocorrerem esses estímulos interoceptivos, eles já vão ser suficientes para ativar este alarme, então, que vai ser aprendido. Tá? Então, esse aqui é o processo de condicionamento interoceptivo. É essa aqui a relação, que ocorre aqui, um relacionamento, e ele, então, é mantido. Aqui é a origem, mas aqui é a manutenção. Portanto, o que nós vamos desenvolver à base da técnica é que nós, então, quebremos essa associação, que os estímulos interoceptivos não mais gerem este alarme. Então, eu não vou entrar em detalhes, que não é o objetivo das etapas seguintes, mas então nós temos aqui um terceiro componente do modelo, que é uma vulnerabilidade psicológica específica. Lembrando que essa em verde aqui no canto superior é uma vulnerabilidade generalizada, é uma ideia global a respeito de o indivíduo não ter condições de lidar com estressores e a respeito do quão perigoso é o mundo. Mas, quando há a associação especificamente com estímulos interoceptivos, isso é específico do pânico. Então, aqui há um terceiro componente, que é a vulnerabilidade psicológica específica. Eu tenho, então, um senso de que, em especial, as minhas sensações corporais são perigosas. E isso, então, com base no princípio da especificidade de conteúdo, nós vamos ter como consequência o desenvolvimento do pânico. Então, o instrumento que eu vou discutir é para nós provocarmos sintomas aqui e fazermos o indivíduo desaprender este alarme. Então, é uma estratégia chamada de inoculação de estresse, porque eu vou fazer com que ele vá sentir isso e vai, então, aprender uma nova resposta, desaprender essa e aprender uma nova. Lembrando que inoculação é o princípio da vacina. A vacina é o agente causador da doença numa forma mais atenuada. Então, a vacina, nós estamos, na verdade, colocando o agente que causa a doença, mas numa dose que é cientificamente determinada,
o organismo não vai ficar doente e a resposta dele de enfrentamento vai o deixar mais forte na próxima vez ou quando o agente em si aparecer. Bom, feito essa explicação inicial, vamos ver no vídeo seguinte como é que isso se aplica na prática com o uso do instrumento.